Agradecemos mais uma vez por tua graça maravilhosa, Senhor, nos alcançar, nos reunir nessa noite, Senhor, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sonda os nossos corações, Senhor, ilumina a nossa mente, nos dai, Senhor, o discernimento que tanto precisamos para viver a fé que professamos, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui, aqueles que ainda não estão vindo, que o Senhor nos traga segurança. Ajuda-nos, Senhor, como família na fé, aquele que foi de fato regenerado por Ti, Senhor, que a Tua graça superabunde, onde outro tempo abundou o pecado, Senhor. Oramos também em favor daqueles que ainda não foram alcançados, que possam ser, Senhor, segundo a Tua vontade preciosa. O Senhor sabe, meu Deus, melhor do que ninguém, amado Pai, de todas as dificuldades que estamos passando. Oramos para que o Senhor nos ajude, não somente a passar pelas dificuldades, mas a aprender o que devemos aprender com elas. Forge o nosso caráter, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos tornar mais parecidos contigo e menos com o mundo. Eu oro, meu Deus, para que a Tua palavra seja ministrada nessa noite. Eu não venho atrapalhar, Senhor, a pregação, mas que possa ser usado pelo Teu instrumento. Dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir e começar de mim um coração desejoso a Te obedecer. Livra-nos, Senhor, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de Ti. E que na Tua vista companhia nesta noite sejamos ensinados, edificados, que possamos usufruir a paz que excede todo o entendimento, Senhor, bem como de todas as bênçãos espirituais que já nos estão disponíveis nas regiões celestes. Seja assim, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, no livro de Atos. Atos 2:42. E hoje nós vamos tentar falar sobre essa passagem final do capítulo 2. E o título da nossa mensagem faz uma referência ao que de fato essa passagem tão importante, apesar de breve, mas tão importante e profunda, aqui no final do capítulo 2. Percebam como aqui há uma cronologia: a descida do Espírito Santo, a pregação da igreja, a preparação para que a igreja recebesse os novos convertidos e a maneira como eles eram ensinados para viver como igreja. Por isso eu dei o título da mensagem de hoje de O Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo, fé em Cristo, é uma fé simples. Nós vemos uma estratégia do maligno de trazer complexidade. É como nós diríamos, na linguagem popular, se vende dificuldade, para cobrar facilidade. Eu não sou muito bom nesses jargões, mas é mais ou menos assim. Então a ideia é trazer muitos ditos pregadores ao longo da história, e mais ainda no movimento evangélico moderno, tentam trazer confusão à mensagem de Cristo, que é uma mensagem simples.
É uma mensagem profunda, mas é uma mensagem simples, que qualquer pessoa com um coração quebrantado, como esses quase 3.000 aqui, tem acesso, independente do grau de escolaridade, independente do grau de intelectualidade, independente da idade, mais jovens e mais velhos. E é triste ouvir pessoas que falam que o Evangelho é preconceituoso. Não, o Evangelho da Bíblia é um Evangelho altamente inclusivista. A única coisa que o Evangelho não permite é o pecado. E por conta do mundo que a gente vive, né, querer o pecado a qualquer custo, eles mesmos se excluem do Evangelho. Dá um exemplo, o jovem rico. A porta estava aberta para ele. O Senhor Jesus disse: vai, vende tudo que tens, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Vende tudo que tem, dá aos pobres, perdão. Terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas a gente sabe qual foi a resposta daquele jovem rico. Foi uma resposta negativa. Ele foi embora triste. E ainda hoje, assim, infelizmente, a resposta da grande maioria que ouve o Evangelho puro e simples, eles rejeitam. É por isso que a gente vê hoje em dia um misturar de uma série de conceitos e rituais místicos ao Evangelho, justamente para trazer, para oferecer às pessoas o que elas desejam. Então, muitos querem se relacionar numa igreja evangélica como se relacionam em religiões de ocultismo. Não é assim. Muitas pessoas acreditam que a igreja evangélica deve ser algum tipo de maçonaria, onde se faz as coisas em oculto. Não, também não é desse jeito. Então, aqui nós aprendemos nessa passagem breve sobre como vive a igreja, como de fato a fé em Cristo, ela une pessoas debaixo dessa promessa maravilhosa. E eu vou fazer a releitura, irmãos, a partir do versículo 37. Nesses últimos encontros a gente fez uma pregação mais específica, querendo mostrar para os irmãos o que seria a doutrina dos apóstolos e a comunhão, que é mais ou menos o centro do que é falado aqui, do versículo 42 ao 47. Mas hoje nós vamos retomar a pregação expositiva aqui do livro de Atos e vamos tentar segui-la. No versículo 37, para que a gente possa então compreender o que a gente vai expor hoje, ouvindo eles estas coisas, Atos 2, 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perceba, olha que coisa. Eram quantas pessoas? 120, quase 120. Mas as pessoas não perguntaram aos quase 120, elas perguntaram a quem? A Pedro e aos demais apóstolos. Por que, irmão? Porque mesmo nesse ambiente tão meio parecido, né, com o nascimento, né, um ambiente meio que fetal, o bebê está nascendo, é a primeira pregação da igreja, é a formação dela, mas ela já nasce com ordem e decência. Mas é uma coisa que a gente percebe como as pessoas rejeitam esse tipo de organização. A gente não é algo exclusivo da nossa geração, ainda que a nossa geração isso tenha piorado, mas as pessoas sempre foram avessas ao tipo de organização que Deus coloca no mundo. É algo até impactante, né? A gente olha para a criação, quem gosta de apreciar a criação, se você não gosta, aconselho que o faça, você vai ser bem edificado, do ponto de vista bíblico, inclusive. Então, se você for para o mar de manhã cedo, ficar lá olhando o mar por horas, você vai ver o movimento das marés. Quem foi que determinou isso? Foi Deus. A gente olha para aquele volume imenso de águas salgadas que formam os oceanos.
E a gente fala, meu Deus, mas como é que isso não cobre a terra seca, que a gente chama de continente, né? Porque Deus disse que era desse jeito. A gente olha, por exemplo, para a Lua, o posicionamento da Lua, o posicionamento do próprio Sol em relação à Terra, e da Terra em relação ao Sol. E a gente fala, Deus diz ao Sol ficar ali e ele fica. Olha, Lua, você vai ficar ali, Terra, você vai girar em torno de si mesma, e ela obedece. E a gente tem o dia, aí você vai girar em torno do Sol, e a gente tem as estações do ano. E todos esses seres obedecem, seres inanimados, né? Não têm vida, mas foram criados por Deus com um propósito específico. Aí chega para o homem e diz, você vai viver para a minha glória. E o homem diz, não vou fazer o que eu quiser. E a gente percebe esse contrassenso, né? Porque Deus tem todo o direito de estar irado com o homem. Às vezes a gente tem uma visão equivocada de um Deus perverso. Não, perversos somos nós, que recebemos tudo de Deus e não devolvemos nem respeito, nem gratidão, nem devoção, muitas vezes nem reconhecimento dele, e criamos outros deuses que não existem, justamente para afrontar o Deus vivo. Então esse é o ser humano, um ser avesso à organização de Deus em relação à criação e à criatura, as criaturas que ele criou. Mas a igreja de Cristo, ela vai na contramão do mundo. Então, enquanto o mundo ele não aceita a organização de Deus, como por exemplo, o que é uma família para Deus? É a união de um homem e uma mulher. Mas o que é uma família para o mundo hoje? É a união de qualquer duas pessoas, até mais, né? Hoje a gente tem visto assim, coisas assim escandalosas. Então, famílias de 3, de 4 pessoas assim que convivem e acham que aquilo é algum tipo, né, de coisa com que devam se gloriar. E a gente vai vendo essa perversidade crescente, né? A ponto de hoje em dia a gente ser meio que forçado, pelo menos tentam forçar a gente criar as nossas crianças. Eu aconselho que vocês não façam isso, né? Não aceitem a imposição do mundo, como se elas não tivessem gênero, como se menino não fosse menino e menina não fosse menina, né? É o mundo que quer que você crie desse jeito, mas a gente não aceita. Nós somos cristãos, nós entendemos que Deus cria todas as coisas. Então, quando ele fez que alguém nascesse menino, é porque ele tinha um propósito na vida daquele menino, que ele se tornasse um homem, um varão. Quando ele fez uma menina, ele tinha um propósito específico, que ela se tornasse uma mulher fiel para a glória de Deus. Então, há um propósito específico de Deus em tudo, mas o mundo sempre vai tentar ir na contramão. A maior tristeza não é essa tristeza de ver o mundo andando desse jeito, mas quando esse tipo de entendimento diabólico adentra aos muros da igreja, por assim dizer, através de aparentes irmãos que aceitam, abraçam, proliferam essas ideias. E a gente tem que ter sempre muita cautela, muito cuidado. Argumentos usados pelos falsos mestres são argumentos extremamente ardilosos. Por isso devemos ter uma fé bem embasada. Versículo 37, ouvindo eles estas coisas. Eu gosto muito da tradução da King James. Eu vou fazer a leitura, eu abri aqui no meu celular a versão King James, porque a da minha Bíblia aqui é a Ferreira Almeida. E a King James, ela diz assim, King James, para aqueles que não entendem, é uma tradução. Então a gente tem várias traduções. Você tem a Revista e Atualizada, você tem a Fiel, você tem a NVI, nova versão internacional. Assim, a mais antiga de todas é a King James.
E eu gosto muito dela por conta de muitas traduções, muitas palavras assim fazem diferença na nossa compreensão. Aqui no versículo 37, por exemplo, a tradução é um pouco diferente da que a gente está lendo. Diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. Olha como a gente entende melhor. Então, não foi uma paz que veio, não. Foi o contrário de paz. Como é que uma pessoa vem para a igreja em pecado e quer ter paz? Não. Esses 3.000 ficaram agoniados. É como se você entendesse: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. E agora? O que vai ser de mim? Por isso é que eles interpelam os apóstolos. Porque eles entendem que aqueles homens têm um conhecimento que pode ajudá-los. O próprio Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade estava na boca dos apóstolos. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. Olha que coisa boa quando a gente ouve uma pregação e fica agoniado. Isso é um bom sinal. Sinal de que a palavra está fazendo efeito. E desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Então, como há mais uma vez, como há toda uma organização da igreja, como a gente nunca deve tratar a casa do Senhor como um lugar qualquer, onde qualquer pessoa fala o que quiser o tempo todo e é assim mesmo, né? Na vontade de Deus não é. E aqueles que agem dessa forma terão que prestar contas ao Senhor da igreja, que comprou com o seu próprio sangue. Versículo 38. Orientou-lhes Pedro. Olha que palavra bonita também. Orientou-lhes Pedro. Não foi simplesmente uma resposta, é uma orientação. É o que deve proceder do púlpito. Uma orientação. Tem gente que tem mais respeito pelo Google Maps do que pela pregação. Então você pega o GPS, né? Ele diz assim: tome a direita, aí ele vai. Aí você entra no meio de uma favela no Rio de Janeiro e o carro é metralhado. Como a gente já viu casos muito tristes. Mas a Bíblia diz: pare. Você fala: não vou dar atenção. Deixa lá. É Deus. Então você fala como o ser humano é, né? A gente é mais apto a ouvir uma vozinha que sai do celular do que a palavra de Deus gritando nos nossos ouvidos. É muito triste essa realidade, né? Mas é uma realidade. Versículo 38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha o cerne, irmãos. Ninguém pode ser anexado à igreja se não há arrependimento. Não é uma atitude: não, eu vou frequentar os cultos. Não, tem nada a ver. Frequentar os cultos faz parte também, mas não é a parte mais essencial. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, um cachorro ou um gato, imaginar que seu Edson de repente quer uma companhia. E seu pastor, eu achei um chaninho, né? Seu Edson não gosta, não gosta, Edson? De cachorro, de gato, essas coisas? Não, já disse que não gosta, graças a Deus. Então, mas imaginar que ele quisesse ter um chaninho, né? Então, um chaninho vivesse aqui com a gente, sei lá, quanto tempo vive um gato, 15 anos, será que chaninho se tornava crente? Não, porque o animal não fica crente, não vira crente. Ser cristão é um atributo dos seres humanos. É uma dádiva, dada aos seres humanos. E muitos, infelizmente, rejeitam essa dádiva. Mas o animal, ele pode passar a vida inteira na igreja, não sei, eu acho que uma tartaruga vive mais, né? Mas não, uma tartaruguinha. Então, a gente chega na igreja com a idade de Estelinha e de Heleninha, e aí, de repente, vocês estão com 50 anos já pensou vocês com 50 anos? E a tartaruguinha está aí. Será que ela virou crente? Não é tartaruguinha. Então não é tempo de igreja, né? É o fato de você ter sido transformado. Nem é o fato de você, ser humano, estar ouvindo. Porque você pode estar aqui com um coração de pedra. E quando fala de coração de pedra, às vezes a gente tem uma ideia equivocada, né? Não, coração de pedra é aquele coração duro. Não, pedra é um mineral. Ele não tem vida.
Diferente, se você já estudou isso, né? Eu nem sei qual é a área da escola que ensina, né? Mas eu fui ensinado isso há muitos anos atrás, décadas, que você tem o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, não é assim? Os escolares aqui, se eu estiver errado, me corrijam. Então, o reino mineral, ele não tem vida. Então, você pode tirar uma pedra de ouro deste tamanho, que vale uma fortuna, mas ela não tem vida. Ela pode gerar até morte, né? Gente se matando para querer ela. Mas vida ela não tem. Já você pega, né? Um ratinho, que muita gente tem medo, ele gera vida, ele é um animal. Então, quando a Bíblia diz que eu tirarei um coração de pedra, é que você está morto. Sem Deus, o homem já nasce morto espiritualmente. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você tem que receber a vida espiritual que foi perdida no Éden. Então aqui, como é que começa essa restauração? Por meio do arrependimento. Mas não um arrependimento genérico, um arrependimento específico. Nós nos arrependemos por não acreditarmos e não amarmos a Deus como Ele merece. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, irmãos, tem gente que diz: então se é em nome de Jesus Cristo, por que quando as pessoas vão batizar na igreja, diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aqui em nome de Jesus Cristo, a ideia aqui é por conta do sacrifício de Cristo, é que o batismo nos salva. Ou é o sinal da nossa salvação. É como João Batista, a primeira vez que viu Jesus vindo se batizar, às margens do Jordão, ele olha para Jesus e ele diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não são águas, por mais limpas que possam ser, que nos purificam, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Por isso que o nome de Jesus Cristo, porque é pelo sacrifício de Cristo que o batismo de alguém que se arrependeu genuinamente é algo valioso. E o que acontece quando uma pessoa se arrepende e coloca a fé em Cristo Jesus? Ele tem o perdão dos seus pecados. Então aqui ele diz: para o perdão de vossos pecados. Vossos pecados. É a ideia de que você precisa se ver como pecador. E não é um pecador pequeno, né? Tem vezes que as pessoas têm essa ideia, né? Mas eu não sou de pecar muito, pastor. Eu sou uma pessoa, né, tranquila. Eu nunca fui assim de fazer muita coisa errada, não. Sabe? Mas a Bíblia diz que ainda o homem que seja mais moralmente correto aos nossos olhos é cheio de pecado. Porque o grande pecado é não amarmos a Deus como Ele merece. E aqui ele diz: perdão dos vossos pecados. E aí então, quando essa aliança é refeita, e recebereis o dom do Espírito Santo. E por que essa vinculação do dom do Espírito Santo? Para que a aliança nunca mais fosse desfeita. Então a salvação não é algo que você recebe e pode perder. Não, a salvação é algo que você recebe e que você, quando recebe, nunca perderá, porque ela não está nas suas mãos. A salvação está nas mãos daquele que te salvou. Por isso que Jesus, nos ensinando acerca dessa doutrina, diz: as ovelhas que o Pai me deu, eu não vou perder nenhuma. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, porque o Pai mas deu é maior do que todos. Então, nós temos essa convicção. Mas eu quero deixar bem claro: o fato da salvação, da doutrina da salvação ser algo que não se perde, não significa que todo aquele que acha que é salvo, efetivamente foi. Então, é por isso que a gente ouve tanto na Bíblia a expressão para os cristãos. O mundo não pode fazer isso, mas como cristãos devemos fazer, e fazer muitas vezes: examine-se a si mesmo. Então, devemos nos examinar à luz do que a própria Bíblia nos diz
que devemos examinar na nossa vida para ver se de fato fomos alcançados pela graça, de fato se a nossa vida foi transformada, somos uma nova criatura, a salvação nos alcançou. Nós precisamos ter evidências acerca disso, e é Jesus que nos fala que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, assim também é conosco. Devemos analisar que tipo de fruto a nossa vida tem produzido, se somos cristãos. Orientou-lhes Pedro, arrependam-se, versículo 39, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Ele estava falando da gente, distantes não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista temporal, cronológico. Nós estamos separados desse sermão quase 2000 anos. Esse sermão aconteceu cerca do ano 33, 28 da era cristã. Há uma discussão, um debate que Jesus teria nascido antes de Cristo. É até engraçado, né? Mas porque há uma contagem, uma mudança no calendário, né? Tanto que a gente tem antes de Cristo, depois de Cristo. Mas quando se começou a contar, né, esse calendário, eles não levaram em consideração alguns fatos. Então quando a gente lê assim, ano 1, então Jesus já tinha 6 anos a gente. Segundo alguns estudiosos apontam, como eu disse a vocês, é um debate. Então, algo em torno entre 28 e 33, que seria a idade que Jesus foi morto. Então, aqui, e nós estamos no ano 2023. Então, quase 2000 anos que nos separam desse sermão. Mas Pedro estava pregando, e enquanto ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estava falando conosco. Já naquela época, porque o Espírito Santo, como Deus Pai, Deus Filho, ele é atemporal, ele age fora do tempo. Então, para o Espírito Santo, aquele dia, há quase 2000 anos atrás, e o dia de hoje é a mesma coisa. Então, a nossa cabeça é meio confuso isso, né? Mas na Bíblia a gente aprende que Deus não tem essa vinculação temporal como a gente. Aqui agora compreendendo, voltando para a gente não filosofar demais, né? Vamos voltar para o texto. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, o que Ele faz? Chamar. Só para que a gente não passe assim, sem falar desse assunto tão importante, para que a gente esteja firmado na fé verdadeira, eu queria abrir com os irmãos em Romanos 8. Romanos 8, versículo 30, bem conhecido de todos. E aos que predestinou, está falando de você e de mim. Ele predestinou a gente. Então a gente estava predestinado a estar reunidos na noite de hoje. A esses também chamou. É esse chamado que Pedro se refere. Não é um chamado geral. Na Bíblia, quando a gente ouve essa expressão chamar, chamado, convite, né? Então a gente tem o chamado geral, que é como quando a gente chega e a gente prega em um lugar. O apóstolo Paulo, quando pregou, por exemplo, em Atenas, a grande maioria não deu crédito à pregação do apóstolo Paulo. Alguns, inclusive, escarneceram dele, mas alguns poucos creram. Então, há um chamado geral, quando a gente anuncia o Evangelho a toda a criatura, porque isso é a ordenança do Senhor, pregue a toda a criatura. Mas há um chamado eficaz, que é quando o Espírito Santo vivifica no coração do pecador que ouve a pregação, que ela é verdade. E que ela é uma verdade, não somente do ponto de vista do ensino, uma verdade teórica, mas ela é uma verdade experimental, como a gente viu aqui. Aquelas 3.000 pessoas, elas ouviam a pregação e elas tinham no seu coração uma agonia santa. Então, à medida que Pedro ia pregando, o coração delas ia sendo assim, meio que espremido, sacudido
Então era o Espírito Santo agindo internamente, tornando o chamado eficaz, o chamado irresistível. Porque a gente tenta resistir, como Saulo: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. A gente tenta, mas graças a Deus, Deus é mais poderoso que a nossa rebeldia. E aos que chamou, e olha a conexão, também justificou. Então, ele não só chama, ele justifica. Agora, nós estamos em um patamar diferente do que nós estávamos no passado. Nós pertencíamos ao reino das trevas. Agora nós andamos na luz. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Agora nós somos vivificados pelo Espírito. Ele justifica. E aos que justificou, a esses também glorificou. De maneira que entre a predestinação e a glorificação não pode haver falha. Então, nunca vai existir uma pessoa que foi predestinado, chamado, mas aí, na hora da justificação, se perdeu. Não existe isso, porque é o próprio Deus quem opera. Já dizia o profeta Jonas: a salvação pertence ao Senhor. Então, voltando agora para o nosso texto, no versículo 39, o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós temos que ter muita tranquilidade em relação ao entra e sai da igreja. Então, as pessoas, é comum, sempre foi comum, principalmente se você já estudou um pouco a história da igreja, é muito comum pessoas entrarem na igreja por motivações das mais variadas e saírem também por motivações variadas. Mas aqueles que são chamados eficazmente pelo Senhor, como eu disse a vocês, eles irão perseverar até o fim, porque aquele que o chamou é mais poderoso do que todos. Versículo 40. E com muitas outras palavras, percebe? Muitas outras palavras, a necessidade de nós sermos ensinados constantemente. Eu acho assim muito impactante, né? E não sei se vocês têm algum tipo de parente próximo que estuda, né? Que está em grade escolar, mas quando as crianças agora, porque para mim ainda é criança, vai, por exemplo, para o primeiro ano do segundo grau, né? Com, sei lá, 15 anos, aí começam a ter aula todos os dias, de tarde, inclusive de manhã e de tarde alguns dias, e provas aos sábados. Ninguém acha nada demais. Mas se a gente tem alguns encontros na igreja, aí não pode. Aí tá atrapalhando a vida das pessoas. É como o mundo vê. O mundo, ele sempre dá mais. E quando eu falo mundo, eu falo com tristeza, que é pessoas que estão no mundo, mas fisicamente estão dentro das igrejas, né? Triste essa realidade, mas essas pessoas pertencem ao mundo, como o caso de Demas. Então, essas pessoas, elas olham para isso que a gente tem aqui, que é maravilhoso, precioso, bendito, e deve ser desejado por todos nós, momentos como esse que estamos vivenciando agora, como algo chato, como algo até desnecessário, porque essas pessoas não têm noção da realidade do mundo espiritual. Então, com muitas outras palavras, dava seu testemunho. Perceba, irmãos, você não ensina para uma pessoa que não é convertida a realidade da batalha espiritual. Como é que você vai dizer para um descrente: olha, o diabo, ele está aí ao derredor, mas o descrente, ele está do lado de quem? Do diabo. Então, na vida do descrente, o diabo não está no derredor, o diabo está no time dele, e ele no do diabo. Então, você não ensina determinados preceitos para quem ainda não externalizou um arrependimento, uma fé em Cristo Jesus e foi enxertado na videira verdadeira, que é o corpo de Cristo. Então, a gente vê hoje meio que algo assim, é como você querer colocar
como se diz, né? A carroça na frente dos bois, né? Não é essa a ordem natural. Você evangeliza. Quando as pessoas estão evangelizadas, aí começa o ensino. É como até na escola. Você alfabetiza. Depois é que começa o ensino. Você pode ensinar literatura para uma pessoa alfabetizada. Pode ensinar português, redação, física, química, biologia. Para pessoas que ainda não foram alfabetizadas, não, elas precisam ser alfabetizadas primeiro. Para depois aprenderem todo o resto. Então, na fé não é diferente. Perceba que o apóstolo Pedro evangeliza. Quando essas pessoas, aqui são os 3.000 que foram anexados à igreja. Então agora ele começa a ensinar essas pessoas outras coisas que elas estavam agora aptas a receber. Dava o seu testemunho. Outras palavras, dava o seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos do que? Desta geração que perece, ou dessa geração perversa, como algumas traduções. Mas o mais assustador, irmãos, é que a gente encontra, né, pessoas que se dizem evangélicas, que têm um vínculo emocional muito maior com as pessoas do mundo do que com os ditos irmãos da fé. Como é que pode isso? Eu fico estarrecido. A pessoa tem mais misericórdia e compaixão do ímpio, que está na impiedade aberta, do que do irmão da fé, que está renunciando, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus. Me explique como é que pode isso. Me explique como é que você trata melhor o ímpio do que o seu irmão na fé. Você deve tratar bem os dois, né? Se você é crente de verdade. Mas melhor ainda o seu irmão. Porque teoricamente vocês são irmãos, passaram a eternidade inteira juntos. São filhos do mesmo Pai que é Deus. Filhos de Deus não vivem em desarmonia, muito pelo contrário. Então aqui, no versículo 40, sede salvos dessa geração perversa, ou dessa geração que perece. A ideia do texto aqui, só para que vocês possam entender o que Pedro está falando, é muito parecido com o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta. Olha que coisa assustadora. Paulo passou 18 meses em Coríntios, escreveu algumas cartas, na Bíblia a gente tem duas, e na segunda carta, ou seja, um lapso temporal grande, assim, daquela igreja como igreja, Paulo ainda precisando relembrar fatos como esse que a gente vai ler agora. Segundo aos Coríntios, se você puder abrir, no versículo 6, do capítulo 6, versículo 14. Amém? Amém. Eu tenho certeza que nenhum de vocês está nessa falha aqui, mas é só para que vocês aprendam para ensinar outras pessoas a não cometerem. Amém? Amém? Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E eu já contei para os irmãos inúmeras vezes que pessoas que congregaram e não congregam mais, eles tentaram me apresentar futuros maridos e esposas que não eram cristãos. Uma dessas pessoas até se aventurou a eu fazer o casamento. Eu digo: você está de brincadeira? Não, mas ele vai se batizar. Eu digo: você está mais de brincadeira ainda. A pessoa não é crente, vai se batizar para casar, sem nenhum fruto de que prove e evidencie que a fé dele é genuína, e você vai cometer essa loucura de se casar com um incrédulo. Você não vai ter a minha conivência. Essa pessoa saiu revoltada, se casou em outro lugar com outro pastor que aceitou, com certeza foi bem pago para isso, e já se separou dessa pessoa. Só para que vocês saibam, o casamento durou menos de 6 meses. Então, irmãos, é coisa séria se colocar sobre o jugo como incrédulo. A ideia aqui, irmãos, é porque a gente vive na época dos tratores. Tratores. Na época que não tinha tratores, na época eram animais que faziam o serviço do campo. Então você botava de repente uma junta de bois, normalmente acho que eram 2 bois, né? E você botava um jugo. Agora imagine se você bota um boi
E do outro lado você bota, qual é o nome do cachorro? Apolo. Você acha que ia ficar como esse jugo? O boi puxando para um lado e Apolo querendo correr para o outro lado. Como é que ia ser? E Paulinho com a rédea na mão. Será que esse negócio ia prosperar? Tanto que na Bíblia diz que não se deve colocar animais diferentes no jugo. Lá no Antigo Testamento, está falando justamente de animais. Mostrando sobre uma ordem, né? Que edifica e que gera, né, benefício. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Qual é o compromisso? É do incrédulo sair do nosso meio? Não, é da gente sair do meio dos incrédulos. Mas parece que é o contrário. Às vezes eu vejo uma pessoa dizendo assim: não, pastor, outro dia eu fui lá ver uns incrédulos e eles me trataram tão mal. Eu digo: você foi lá por quê? Ah, porque eu estava com saudade da comunhão com os incrédulos. Aí você fica: é brincadeira. Então parece que Deus não falou pela sua palavra. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Você imagina, por exemplo, um crente honesto abrindo uma empresa com um incrédulo desonesto? O que você acha que vai dar? Vai dar algo bom? Enquanto um está querendo fazer as coisas da maneira correta, o outro está sempre querendo fazer as coisas da maneira errada. Ou que comunhão da luz com as trevas? É isso que Pedro está falando. E eu estou aqui lendo com vocês só para que você entenda. Quando Pedro diz: olha, saiam do meio dessa geração perversa, é isso aqui que Paulo está dizendo com pormenores, né? Que harmonia existe ou pode existir entre Cristo e o maligno? Como é que pode existir harmonia? Como é que uma pessoa se diz cristão e sobe no mesmo palanque que o pessoal do candomblé é espírita e católico para fazer um culto ecumênico? Me diga aí, como é que pode isso? Mas ela se tornou mais comum hoje em dia na nossa geração. Com certeza vai ter algum tipo de culto ecumênico no carnaval. Vai ter todo tipo de religião no carnaval, inclusive a evangélica. Não fiquem assustados, porque isso é muito comum. Ou que união do crente com o incrédulo? Como é que pode ter uma união do crente com o incrédulo? Crianças, como é que você vai fazer um trabalho de classe, vai estudar, marcar para estudar com uma pessoa que acha que, na minha época, chamava pescar. Tem gente que acha que isso quer colar, né? Quando você faz anotações, né? E tipo, burla a prova, né? Ou quando você vai pedir para a pessoa mais inteligente passar para você a resposta, né? Então, como é que você vai se associar com esse tipo de colega? Vocês marcam para estudar, e dizem: não vou estudar não, já fiz minha cola aqui. Já está, as fórmulas estão tudo aqui na mão. Quando chegar lá, é só olhar aqui, o professor nem vai, o professor dorme na hora. Você vai ter esse tipo de associação. Então, essa pessoa que você estuda com ela, aí vai passar a tarde toda jogando PlayStation. Por quê? Porque mais na prova não tem problema, está tudo aqui já escrito na mão. Então, a gente não pode. Perceba, até criança, vocês, cuidado com as pessoas que vocês andam. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então não pode ter vinculação entre a fé verdadeira e a fé falsa. As pessoas dizem: não, mas a gente tem que ter unidade. Não, a unidade é formada em torno da verdade e não fora dela. Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos. Olha como diz. Quem tem que se retirar? O crente ou o incrédulo? O crente. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. É o cristão que tem que buscar a santidade. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então é exatamente isso que Pedro está falando com aqueles primeiros cristãos que não entendiam isso. E Pedro está dizendo: olha, agora a gente tem que se separar. A gente não faz parte mais do judaísmo que crucificou Jesus. Pelo contrário, a gente sabe como isso foi errado.
como isso foi diabólico. Então, a gente está seguindo agora um caminho diferente. E aqui agora no versículo 41, isso ainda é introdução, viu? Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. Você percebeu essa expressão? Aceitaram a palavra. A gente viu ontem, né, quando em 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo disse a Timóteo que tomasse muito cuidado com um homem chamado Alexandre, que trabalhava com ferro, né? Alexandre o latoeiro, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Então a igreja tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se não há aceitação, então está havendo oposição. Então não existe. Eu não estou me opondo. Como assim não está se opondo? Você não está aceitando. Então, ou é uma coisa ou é outra. Não existe zona neutra. Não existe. Ou você está de um lado do exército ou você está do outro. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas são acrescidas à igreja em um só dia, e agora a igreja precisa aprender a ser igreja. Que até então era um grupo de quase 120, esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia dito. Esperem que do alto vocês serão revestidos de poder. E agora veio esse revestimento de poder, veio o cumprimento da promessa, e agora a igreja está formada e eles precisam viver como igreja. Como é que a gente vive como igreja? A gente vive debaixo de um cristianismo puro e simples. E perceba que essas palavras não foram escolhidas de maneira aleatória. Significa algo puro, não misturado. Por isso o título da nossa mensagem é Cristianismo Puro e Simples. Pois a gente tem ouvido hoje muitas mensagens que tem evangelho mais alguma coisa. Às vezes tem mais alguma coisa do que evangelho. Então cuidado, tem que ser puro. E, segundo lugar, o evangelho de Cristo é simples. É Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados. Isso Paulo fala aos Coríntios: quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Então é isso que Pedro está pregando, é assim que a igreja é edificada. Em cima dessa verdade, Cristo morrendo em nosso lugar, para que tenhamos vida dada por Ele. E agora no versículo 42 eu vou falar algo que a gente já estudou, né? Na semana passada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então esse é o primeiro ponto. Como eu disse a vocês, porque não pode existir unidade fora da verdade. Então eles ouviam a verdade, eles acreditavam na verdade, eles aceitavam a verdade e então eles viviam a verdade. Então, conhecer, aceitar, confiar. É assim que a nossa fé cresce. A gente conhece promessas, fatos que a gente não conhecia à medida que a gente estuda a Bíblia. A gente aceita. E tem muita gente que está de mal com a Bíblia. Lê alguns versículos e diz: eu não concordo. A gente aceita. Em terceiro lugar, a gente confia. A gente confia que o Senhor cumprirá cada uma das suas palavras. Então aqui ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Porque, como eu disse a vocês, eles estavam unidos na verdade. Ninguém estava ali por nenhum outro motivo que não fosse a fé em Cristo, o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Infelizmente, hoje nos nossos dias, muitas pessoas se juntam à igreja por diversos motivos, né, que não são bíblicos. No partir do pão, e o partir do pão aqui, irmãos,
não há uma unanimidade assim, mas há uma clara, um claro apontar para a ceia do Senhor. O partir do pão era o momento mais esperado, por assim dizer, de reuniões como essa, onde as pessoas se reuniam para aprender a doutrina, as pessoas se reuniam para louvar o Senhor, para confessar os seus pecados, para terem comunhão uns com os outros, e então eles eram relembrados do sacrifício de Cristo por meio da ceia. Então, havia o partir do pão. Jesus havia dito, vamos voltar rapidamente aqui, no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, Mateus capítulo de número 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Não foi o que Pedro falou? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, essa lembrança que os apóstolos tinham bem firme, eles tinham de maneira bem vívida na sua memória. E Jesus havia dito: vocês continuem fazendo isso até o meu retorno. Façam isso em memória de mim. Então, era uma forma dos cristãos serem constantemente relembrados a respeito do preço da graça. Vivemos em uma época onde a graça de Cristo tem se tornado cada vez mais barateada. Parece que você, é como até um desses pastores, que se dizem até reformados, pregam muitas coisas que de fato são bíblicas, mas essa abordagem dele com certeza não é. Então ele diz: olha, Jesus fez tudo, eu e você não precisamos fazer nada. Aí está muito errado. A gente tem muita coisa para fazer diante daquilo que Jesus fez por nós. Então, se Jesus fez por nós, se de fato a graça nos alcançou, essa mesma graça nos impulsiona a viver de uma forma proativa em relação ao reino de Deus, a expansão do Evangelho, o retorno do próprio Cristo. O apóstolo Pedro disse que a gente tem que viver apressando a volta do Senhor. O que o apóstolo Pedro quis dizer com isso? Que como ele aprendeu do Senhor Jesus que era necessário a expansão do Evangelho que antecederia o seu retorno, então é missão da igreja pregar o máximo possível para que a volta de Cristo se abrevie, por assim dizer. Não que Jesus vai voltar antes ou depois, irmãos, mas a ideia do texto é comissionar e motivar a igreja a cumprir o seu papel. Então não podemos nunca nos sentir confortáveis de frequentar um culto, confortáveis de estar congregando em uma igreja bíblica. Não, sim, e o nosso papel no reino? E o nosso papel na expansão do Evangelho? E o nosso papel em relação a Cristo e a sua obra? Então é preciso que a gente se cobre com a seriedade que o Evangelho nos faz muito alertas em torno disso. São várias as parábolas que Jesus diz daquele, por exemplo, que escondeu o talento. Jesus fala de virgens nécias que estão excluídas da comunhão com o noivo, porque não estavam preparadas quando o noivo chegou. Jesus vai dizer também que existe um grupo de pessoas que não vai reconhecer o serviço cristão e por conta disso também será excluído da comunhão eterna com Ele. Capítulo 25 de Mateus é dito: olha, eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive preso, eu estive enfermo, vocês não fizeram nada por mim. Mas Jesus a gente não viu.
É como, por exemplo, hoje. Se você estivesse vendo Jesus fisicamente, o seu comportamento seria o mesmo que você está tendo agora? Se algumas pessoas que de repente não vieram hoje, soubessem, não, Jesus vai estar lá no culto, então eu tenho que ir, eu tenho que dar meu jeito. Ele vai estar lá. A nossa contribuição seria com a mesma generosidade, ou a falta dela? Sabendo que Jesus está aqui, imagine se Jesus estivesse aqui na frente do gasofilaço. E a grande notícia, para o escândalo de muitos, é que Ele está. Ele está sempre no meio da sua igreja. Tudo que a gente faz e deixa de fazer aqui é na presença dele. Mais do que lá fora. Não que ele não esteja lá fora também está. Ele é onipresente. Mas o local onde Jesus concentra a sua atenção é no meio da sua igreja. A gente vai ver em Apocalipse. Quando, na analogia do caminhar no meio dos 7 candelabros. Quem são esses 7 candelabros? Uma igreja. Jesus está andando no meio dela. E toda vez que ele mandava uma mensagem para uma igreja específica em Apocalipse, uma frase se repetia: eu conheço. Eu sei onde você mora. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que está acontecendo aí no meio de vocês. Eu sei. Ele está aqui. E às vezes há a falta de reverência, há um comportamento inapropriado, há uma série, de ações e omissões, como se Cristo não estivesse presente quando a gente faz essas coisas de errado. Mas Ele está. Então é por isso que a gente fica tão assustado, às vezes, com alguns comportamentos de alguns. Então, há sempre a presença de Cristo, irmãos, nos nossos encontros, mais do que em qualquer outro momento. A promessa dele: quando vocês se reunirem em meu nome, eu estou no meio de vocês. Vocês não estarão mais sozinhos, principalmente quando vocês estiverem fazendo a obra que eu constituí vocês para fazer. A promessa de estar conosco, lá em Mateus 28, é uma promessa vinculada. Não é assim: eu estou com você, mesmo quando você decide fugir do Evangelho e vai morar no meio de uma floresta, porque você diz que ser humano você não aguenta mais. Ser humano é complicado demais, já basta você. Então, uma vez eu já vi uma pessoa dizer isso para mim na igreja: pastor, eu vou ser crente de verdade, mas eu estou juntando dinheirinho para morar no meio do mato, para ser crente lá. Eu disse: meu filho, então você aproveite muito o meio do mato, porque você vai para o inferno. Porque você está negando, você está indo na direção contrária que Cristo apontou para você. Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Ele não disse: esconde embaixo da terra e espera a minha volta. Não. Então, lidar com gente é complicado. E como? É por isso que tem pessoas que preferem bicho e outros que preferem computador. Porque lidar com pessoas é algo extremamente complicado. Mas foi assim que Jesus mandou a gente fazer. E a gente não pode declarar a nossa independência. Não, Jesus, você disse desse jeito, mas eu vou fazer de outro. Você me perdoe. Não, Ele não vai te perdoar nesse sentido, não. Ele não vai aceitar a oferta que não seja a oferta que Ele disse que você deveria ofertar. A obediência. Então, agora aqui no versículo 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e no que mais? Nas orações. Eu acho interessante, porque é tão importante que não é qualquer oração. Por exemplo, hoje já começou uma loucura. Creio que irmãos tiveram dificuldade de chegar aqui. Eu particularmente tive, porque está tendo já festividades relacionadas ao carnaval a partir de hoje. Só para eu não me esquecer, que eu já ia me esquecer, a partir de sexta-feira nossos encontros são pela manhã. A gente vai colocar isso
WhatsApp, né, no Facebook, mas eu já tinha avisado umas 2 semanas atrás que nesse período de festividade, sexta é pela manhã, 10 da manhã, domingo, mesmo horário de 9h30, segunda, pode ser, irmão, já tinha combinado, né, com o irmão Comum, com a irmã Rita, vai ser 10 da manhã lá no Colônia de Farias, e terça-feira também 10 da manhã aqui, nesse período de festividade. Mas só porque a igreja não fecha? Porque o céu não fechou e o inferno também não. Então a gente continua aberto, né? Então, enquanto o Senhor nos der graça. Se um dia a porta fechar, é porque o Senhor nos deu outro tipo de direcionamento, ou porque então a gente se cansou de fazer o bem. Tomara que esse dia não chegue. Então, aqui ele diz, nas orações, mas que orações são essas? Como eu falei a vocês, não é qualquer oração. Olha a igreja de oração. Eu acho bonito assim como Lucas organizou o livro de Atos. E a gente sabe que Lucas não fez isso de acordo com a sua inteligência. Lucas fez isso pela espiritualidade dada por ele, pelo Espírito. Por isso que esse livro está na Bíblia e é inspirado. Não é uma inteligência humana que registrou essas palavras, mas é o Espírito Santo usando uma pessoa para deixar essas palavras para a nossa edificação e para a própria pessoa que escreveu, no caso Lucas. Então olhem como a igreja orava. Versículo 23 de Atos 4. 2 páginas eu creio, na minha são 2 só, né? Você vira assim 2 páginas onde a gente está, já tem lá Atos 4, 23. Fala justamente que os apóstolos foram soltos, Pedro e João, a prisão deles, e eles foram soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, uma só voz, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu soberano Senhor. Isso é oração, viu? Aqui é a oração da igreja. Depois a gente compara com a nossa. Senhor, a geladeira está vazia. Senhor, me ajuda, Senhor, em relação a isso, aquilo outro. Não que a gente não ore por essas coisas, irmãos, mas quando a gente está olhando para o reino de Deus, essas coisas elas perdem muito a importância nas nossas vidas. Quando a gente olha para o aspecto da eternidade, do reino, da espiritualidade cristã, as coisas materiais elas vão diminuindo a ponto da gente descansar como deve, sabendo que o Senhor nos sustenta. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Onde é que isso está escrito, irmão? Salmo 12. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Que cidade é? Jerusalém. A igreja, a gente está em Jerusalém, ainda não havia se dispersado. Contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Essas pessoas se levantaram contra o ungido de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, quando uma pessoa te fizer mal, não fique com raiva dele. Deus está por detrás até do mal que as pessoas nos fazem. É por isso que a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Quando os irmãos de José venderam ele como escravo, eles queriam colocar José como governante lá do Egito? Não. Então, Deus, ele sabe o que está fazendo. Então, o ímpio vai receber a paga da sua impiedade, e o santo vai ser santificado até pela impiedade que ele recebe, se for recebido da maneira correta, né? Cuidado, porque esses dias mesmo eu li de um artigo reformado, um artigo de um desses sites reformados, né, que até tem alguns que gostam, dizendo a respeito da unção de Sansão, falando como o cristão em alguns momentos tem que pegar a queixada de jumento e partir para o conflito mesmo físico. E eu falei, não é possível que uma pessoa está falando isso essa altura, uma pessoa que tem doutorado em teologia reformada está dizendo isso mesmo. Pois é, tem um livro, eu não vou dizer nem o nome, né? Mas tem um livro
E a pessoa defendendo esse tipo de posicionamento é algo assim muito assustador. Então, não fiquem escandalizados se vocês ouvirem, né, de pessoas que dizem acreditar, por exemplo, na soberania de Deus, mas que você tem que pegar uma queixada de jumento e dar uma porrada nos outros. Mas Deus não é soberano? A impiedade que o Nico está falando com a gente não está debaixo da soberania de Deus? Tá, mas aí não. Aí não o quê? É soberano ou não é? Você tem que escolher. É como tem gente que diz, eu confio em Deus, mas como está escrito, faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Deixa eu avisar para você, não está escrito, pelo menos não na Bíblia. Né? Isso é um credo espírita, nem é católico, por incrível que pareça. Né? O catolicismo tem muita heresia, mas isso é algo do espiritismo. Os católicos até abraçam, mas isso é um princípio espírita. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. É assim que a igreja ora, irmãos. Porque toda igreja bíblica, toda congregação pequena e humilde como a nossa, como a de Filadélfia, como a de Esmirna, ela sempre vai ter essa realidade, ela vai sofrer ameaças. Ameaças de pessoas, ameaças de demônios. Né? Se vocês não têm sido ameaçados por demônios, agradeçam a Deus. Né? Porque, ultimamente, eles têm ficado ouriçados do meu lado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha o que um cristão deseja. O cristão não fica orando, Senhor, e aí, como é? O Senhor vai me honrar quando? Eu estou no deserto, Senhor, já há mais de 15 anos. Quando é que vai chegar a bênção? E quando é que vai chegar aquela promoção? Aquela, sabe, aquela cobertura. Quando é que vai chegar, Senhor, aquelas promessas, né, de exaltação gloriosa aqui na terra? Quando é que o Senhor me colocará, sabe, entre os príncipes? Aleluia! Então, a igreja não ora nesse sentido. A igreja ora pelo reino. Todo cristão sabe que a melhor coisa que pode acontecer com ele é se tornar um servo de Deus. É o melhor que a gente pode fazer, é servir a Deus. Quando a gente está servindo ao Senhor, a gente está sendo feliz. É por isso que muitas vezes a gente tem sentido a felicidade fugindo, porque a gente está servindo pouco, a gente está ofertando pouco. Então, cuidado. Não procure a felicidade onde ela não está. O mundo vai tentar te convencer que a felicidade está em coisas e em pessoas. Não, a felicidade está em Cristo. Só nele, naquilo que Ele nos usa para a sua glória, como partes do seu corpo. É como, né, para que o meu braço faça esse movimento, pode parecer para alguns até, né, um movimento assim sem sentido, o meu cérebro tem que pensar frações de segundos e ele envia uma ordem para que minha mão se mova dessa forma, meu braço, meu punho cerrado, então meu cérebro começa aqui, para que meu punho fique assim. Tanto que pessoas que têm, né, AVC, eles perdem movimentos, perdem às vezes a visão, porque tudo parte do cabeça, que é Cristo. Mas o cabeça, que é Cristo, opera por meio do seu corpo. Somos nós. Então, cuidado, para que você não seja uma parte do corpo desobediente, que está perto de ser amputada. Todo ramo que estando em mim não der fruto, será cortado e lançado fora. E fica parecendo que o pastor está amaldiçoando. Não, está ensinando a Bíblia. Glória a Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Mas perceba, irmãos, a intrepidez, ela não vem de conhecimento bíblico, ainda que o servo de Deus tem que manejar bem a palavra do Senhor. A intrepidez, ela vem dessa conexão entre aquilo que conhecemos e aquilo que vivemos.
O que você acha que aqueles homens, lá em Atos capítulo 20 ou 19, eles tomam uma surra dos demônios? Eles disseram, saia em nome de Jesus, que Paulo prega. Mas eles não acreditavam em Jesus, que Paulo prega. Eles não se submeteram à vontade de Jesus, que Paulo pregava. E os demônios sabiam disso. Então, eu conheço Jesus, morro de medo. O que é que diz Tiago? Os demônios temem e tremem. Eu conheço Paulo, porque Paulo, como diz o próprio livro de Tiago, sujeite-se a Deus, resiste ao diabo e o diabo fugirá de vós. Conheço Paulo. Mas vocês quem são? Intrepidez é para isso. Para que você tenha no mundo espiritual autoridade de ser luz. Mas como é que nós podemos ser luz se vivemos em trevas? Se a gente fala uma coisa e vive outra. Se a gente professa um cristianismo que a gente não vive. Eu confio em Deus, mas vive como se não confiasse. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, mas vive como se não amasse. Eu faço parte da igreja, mas vive como se a igreja nem existisse. Então, que tipo de fé é essa? Sem obras. A fé sem obras é morta. Então, a igreja orava por essa intrepidez, que vem justamente dessa combinação poderosa entre conhecer e viver a verdade. Intrepidez na tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Isso acontece hoje ainda? Acontece, irmãos. Mas essas coisas nunca foram ingerência da igreja. Nunca estiveram sob o poder dos apóstolos. Jesus curava quem queria, quando queria, por meio dos apóstolos. Mas ele fazia isso quando ele queria, não quando o apóstolo queria. O apóstolo Paulo esteve em tantas cidades, mas somente em Éfeso Deus fez, por meio de Paulo, milagres extraordinários. Em outros não. Em outros lugares o apóstolo Paulo passou e nenhum sinal foi feito. O apóstolo Pedro, quantas vezes ele tinha o costume de ir 3 vezes ao dia ao templo para orar. Antes de ser formado na igreja, eles costumavam ir ao templo para orar, como a gente vê aqui no início de Atos. Quantas vezes ele viu aquele aleijado lá? Mas em um determinado dia, um determinado horário, o Espírito Santo disse: agora. Aí ele olhou e disse: bora, meu filho, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Será que ele viu aquele homem só uma vez? Com certeza não. A própria Bíblia diz que ele costumava ficar ali, como alguém que foi visto e que viu os apóstolos algumas vezes. Mas teve um momento em que Jesus disse: não, vai ser agora. E foi. Então não é a gente que manda. Não tem culto de milagres e sinais como se a gente pudesse determinar. Não, venha na quinta que é milagres. Não, o que eu quero é libertação. Não, libertação é na sexta. Não, mas eu quero doutrina. Doutrina é no domingo. Não, domingo não. Domingo não tem doutrina não. Doutrina é na terça. Domingo é o que? O culto da família. Aí você fala assim: não é possível que o pessoal está aceitando isso. Não, o pessoal quer isso. As pessoas querem cultos segundo as suas próprias concupiscências. Então, faz parte. A gente viu isso ontem, inclusive, no texto de Paulo escrevendo a Timóteo. Então, eles oraram pedindo isso: Senhor, faz isso. Tendo eles orado, versículo 31, tremeu o lugar onde estavam. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que a gente tem que buscar. Sair da igreja como cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E com intrepidez. Como é que eles faziam? Eles anunciavam a palavra de Deus. Olha que coisa bonita. O culto não acabava quando a gente se despedia.
reunião pública se encerrava. Não, eu ainda vou comer uma coxinha. Então pode ter certeza que alguém vai ouvir a palavra de Deus. Eu ainda vou fazer alguma coisa, então alguém vai ouvir. Um pregador inglês, né, dos séculos passados, chamado George Whitefield, ele dizia: eu não posso conceder, na época andava-se muito de trem, alguém está comigo num trem por mais de 20 minutos, eu não falava o evangelho para ele. Está falando de importunação, está falando pelo contrário, oportunidade. E aí, tudo bem? Conhece Jesus? Ah, conhece? Ah, já conhece o que mesmo? Ih, rapaz, eu acho que esse Jesus não é o da Bíblia, não. É mesmo? Qual é o da Bíblia? Vamos conhecer. Então, se a pessoa disser, não quero conhecer, tem um raio de quem conhece, tudo bem, né? Você já daqui de baixo, mesmo sacode a poeira dos pés, né? Já. E foi para outro banco. Vamos orar um pouco mais. Mas é essa vontade de querer dividir a fé. Agora, o que a gente tem percebido é pessoas que querem aliviar a consciência. É como aquela pessoa, eu era assim, meu irmão. Às vezes as pessoas olham para mim hoje, né, não fazem a mínima ideia de como já foi minha vida no passado. Era bom, né, por um lado. Então, eu já tive muito dinheiro mesmo, assim. Então, às vezes eu me sentia culpado por ter tanto e tantas pessoas terem tão pouco. Então, passava, isso era comum para mim. Imagine isso há, sei lá, 15 anos atrás. R$50 hoje já é muito dinheiro, mas naquela época o valor de R$50 era muito maior. Então, às vezes eu pegava uma nota de R$50, que para mim não ia fazer falta nenhuma naquela época, que agora faz toda a diferença. E eu pegava e dava para uma criança na sinaleira, e depois eu via elas gritando umas com as outras: ó, falando Deus, R$50, pulando. Mal sabia eu mal que eu estava fazendo. Né? Mas eu achava assim, fiz a minha parte, dei um pouco de tanto que eu tenho. E tem gente que quer fazer isso na igreja. Então, assim, o Senhor me deu o evangelho, o Senhor salvou a minha vida, então, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, mas eu não posso dar a oferta de Abel. Será que o Senhor aceita de Caim? Com o resto do meu tempo, com o resto da minha vida, com o que sobrar de mim, porque durante a semana inteira eu me dou para o mundo, mas com o que sobrar de mim, eu dou alguma coisa para o Senhor. Tomara que Ele aceite. Eu já adianto que Ele não vai aceitar. Então, além de você estar fazendo algo, né, que não vai te fazer o bem, vai estar te fazendo mal. Porque Deus vai ver isso como uma ofensa. É como você já experimentou dar de presente para alguém uma maçã podre? Pior do que uma maçã podre, você escolher, né, assim, 6 ovos podres. Você já viu o cheiro de um ovo podre? Um cheiro bem ruim, né? Mas aí você bota num envelope assim, ou numa caixa assim, bem bonita, um papel celofane, com aquele negócio que faz, né, o laço, né? Aí você dá para alguém assim, você tem muita estima, né? Olha o seu presente. A pessoa abre, quando chega, sai aquele odor, né, quando abre. 6 ovos podres. Pois é, aqueles que estão dando o resto para Deus estão fazendo pior do que isso. Então a gente pega a Bíblia do começo, a oferta de Caim. E Caim está fazendo discípulos até hoje. É porque assim, não dá para eu me dedicar assim, não dá para dar prioridade a Deus. Mas eu sei que Deus vai aceitar o meu resto. Não, Ele não vai. Deus não aceita. Inclusive Ele tem várias restrições. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, está reprovado para a obra de Deus. Não está apto para a obra de Deus. Mas eu tenho que enterrar o meu pai. Não. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a você, vem e prega o reino de Deus. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus está dizendo, quando você pregar o reino de Deus, você vai ver gente que estava morta sendo vivificada pelo poder da palavra. Você acha que uma pessoa morta é só alguém que foi colocado no caixão e posto em uma sepultura? Não. Então, quando você olhar, se você vê hoje
na televisão, no celular, uma foto, uma filmagem daquelas milhares de pessoas seguindo, né, os blocos carnavalescos, estão todos mortos em delitos e pecados. Todos mortos, pulando, gritando, aparentemente mais vivos que nós, né, que estamos quietinhos aqui. Mas eles estão mortos em delitos e pecados. E nós somos chamados para pregar o Evangelho, para que pessoas que estavam mortas sejam vivificadas. E a oração do cristão gira em torno disso, irmãos. Por isso que eu quero concluir o versículo 42, eu pensei que ia até o 47, mas hoje a gente vai ficar aqui. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. E sabe o que é lindo? Preste bastante atenção que o partir do pão está no meio da comunhão e das orações. E não é por acaso isso. Como eu posso orar a Deus se eu tenho algo contra o meu irmão? Como eu posso orar a Deus se o reino de Deus não é prioridade para mim? E eu não posso terminar a exposição de hoje sem estudar com vocês algo que, no que diz respeito à oração, é uma das coisas mais assustadoras dos nossos dias, que está lá em Provérbios. Alguns eu creio já sabem, né, o que eu vou falar. Louvado seja Deus por isso. Eu sou uma pessoa tão... Uma vez me disseram, acho que foi uma das minhas filhas, meu pai, você é muito... Quando a pessoa sabe o que você vai fazer, você é muito previsível. E eu louvei a Deus, porque antes de ser cristão, eu era conhecido por ser imprevisível. Então, como é bom ser previsível, como é bom as pessoas saberem o que esperar de você. É por isso que algumas pessoas tomam atitudes e depois reclamam. Você não falou nada comigo. Mas por que não falou antes? Para a gente orar se devia fazer isso ou aquilo. Está me falando agora que depois já fez tudo para eu santificar? Não vou fazer isso. Então, por que não falou antes? Porque se eu falasse, o pastor ia ser contra. Ele ia botar como é? Vista ruim. Ia fazer oração contrária. É por isso que eu só vou comentar quando eu já estiver casado ou casada. Não vou nem apresentar o vaso ou a vaza. Porque o pastor vai achar logo defeito. Então já sei como ele pensa, ele é previsível. Esse negócio de pensar na Bíblia. Não tem isso. Tem sim. Espero que para você também tenha essa importância, a palavra de Deus, não só nos seus lábios, mas reinando no seu coração. Então, o capítulo 28, Provérbios 28, 9. Se você nunca ouviu, ouça. Se você já ouviu, ouça mais ainda. Se você já ouviu muitas vezes, pergunte por que você não está praticando. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus. Então, o que de fato está sendo escrito aqui nesse Provérbios? Então, de maneira muito clara, trazendo agora para o nosso contexto cristão. Jesus disse o que no Sermão do Monte? Né? Vou ler aqui só uma passagem aqui do Sermão do Monte, que eu acho que essa daqui revela todo o nosso pecado. Eu me incluo. Acho que eu sou melhor do que ninguém não, pelo menos eu não acho isso não. Mas eu sei a missão que eu recebi do Senhor. Então aqui no capítulo 6 de Mateus, abra comigo Mateus 6 e deixe aberto também Provérbios 28. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, o Mamon, né? Então, e aí? A gente lê isso, eu não penso assim. Eu acho que eu posso ser uma pessoa bem sucedida e que eu posso usar as riquezas para a glória de Deus, como Salomão. Como Salomão. Então você já estudou a vida de Salomão? Porque ele não usou as riquezas para a glória de Deus, não. Ele se casou com 700 mulheres, 300 concubinas. Deus ficou muito irado com as coisas que Salomão permitiu. E repreendeu duramente o rei Salomão.
Mas as pessoas não se atentam para isso por conta das suas próprias cobiças. Aqui mais adiante, no próprio Sermão do Monte, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Lâmpada do corpo, são os olhos. Se os teus olhos forem bons, irmãos, isso está sendo dito numa época que não tinha televisão, smartphone e computador. Imagine agora, que a gente tem tudo isso. Que a gente pode pecar em secreto, pelo menos achar que está pecando em secreto, e Deus está vendo tudo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas a pessoa passa o dia inteiro vendo o que não deve. Eu não entendo porque a minha espiritualidade está se esvaindo. Como assim você não entende? Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso não é uma suposição, irmãos, isso é uma afirmação. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso está falando do desviado. O mal que o desviado faz a si mesmo e aos outros, muito mais do que um incrédulo que nunca fez parte da comunhão com os santos. Achava que tinha luz, mas não eram luz, eram trevas. Quão densas trevas serão. Então a gente lê esse tipo de coisa. Versículo 19, isso mesmo. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Aí é brincadeira, né? Poupança, CDB, RDB, VGBL, PGBL, achateiro, né? Aplicando na bolsa de valores. Vamos comprar um terreno hoje mais barato, que daqui a 100 anos vai valer 100 vezes mais. Mas daqui a 100 anos você vai estar vivo? Não sei, mas se eu tiver, não tem dinheiro. Sim, e se você não tiver aqui, onde é que sua alma vai estar? Ou eu estou rico na terra, ou eu estou feliz no céu. É sério? Eu acho interessante, né? A quantidade de gente que vive como o rico e acha que vai ter a salvação de Lázaro. É assustador, né? Esse tipo de engano. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Como se ajunta tesouro no céu? Pergunta o apóstolo Paulo, ele tinha uma conta bancária lá. Ele falou, meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Obedeça a Deus. Cada obediência é um depósito. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não, eu amo a Deus. Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Mas assim, eu gasto normalmente 5 a 10 minutos de comunhão com Ele por dia. Num dia que tem 24 horas, centenas, milhares de minutos, você gasta 10 com Deus. E o restante inteiro com o mundo e com você. É assim assustador, irmãos, a gente chegar ao fato de que em 30 anos a gente passou quase cerca de 10 anos dormindo da nossa vida, sabia? Quem tem 60, 20 anos dormindo. Pensar que a gente passa mais tempo dormindo do que fazendo a obra de Deus, a gente fica envergonhado. Né? Por isso que eu prefiro chegar no céu cheio de olheira do que achar que estou indo para o céu preocupado com o meu conforto ou com o conforto de outras pessoas, né? Como se o conforto tivesse algum tipo de proveito fora de Cristo. É como, por exemplo, por que uma pessoa se preocupa em comprar um caixão bonito? Você acha que vai fazer diferença para o morto? Se o caixão é grande ou pequeno? Se ele é de ouro ou de prata ou de madeira? Não, irmãos, aquilo faz diferença para o orgulho de quem está enterrando, para a avareza, para tantas outras coisas. Então, a gente olha para esse tipo, qual a diferença? Então, quando Jesus está falando dessas coisas, irmãos,
a gente o tempo todo, se não tomar cuidado, está desviando os ouvidos para não ouvir. Mas aí depois a gente ora. Senhor, e aí? Cadê minha bênção? Cadê, Senhor? Estou sentindo falta da carne. Mas vem cá, a gente não leu em Gálatas 5, jamais satisfaça as concupiscências da carne. Uma das coisas que mais me assusta, irmãos, está aqui no livro de Salmos, que fala de uma história do povo de Deus do Antigo Testamento. Deu-lhes o que pediu, mas enviou uma enfermidade mortal. O povo começou a murmurar porque no deserto não tinha carne. E começaram a reclamar e falar mal de Deus, e no seu coração voltaram para o Egito. Aí Deus falou com Moisés: o povo quer carne? É, Deus, o povo está dizendo que quer carne, que maná já enjoaram. Que é uma mudança de menu no maná. E aí Deus disse: não, eles vão ter carne. Mas como vai ter carne no deserto? A gente não está criando animal. Pois é, olha o que eu estou dizendo a vocês. Vai ter uma quantidade de carne tão grande que você não vai ter condição de comer tudo. Ele vai dizer que algo assim em torno de quilômetros vai ter uma altura de carne, para dizer a quantidade de comida que ia mandar. E de repente o vento sopra e vem uma quantidade absurda de aves, codornizes. E aquele povo fica na alegria, carne. E imagine preparando, quem já preparou galinha, né? Então, vamos depenar. E aqui, faz a asa, o peito. Olha, eu quero a coxa, viu? Olha, e aí vai fazendo a... Eu não gosto muito de assado, não. Eu gosto mais de, como é o nome? Ao molho, né? Cozido. Molho pardo não podia nada com sangue, o povo. Então, mas o cristão pode, viu? Só você entender que não é pecado hoje, não. Mas naquela época eu não podia. Então tem gente que diz: não, eu não quero assada, a minha eu quero cozida. Ah, cozida, então tá bom. Ah, a minha eu quero sem verdura. Ah, eu quero com verdura. Então lá preparando e tá todo mundo lá. E aí começaram a botar nos pratos. E todo mundo: maravilha, aleluia! Oh, aleluia! Vamos orar pela refeição? Obrigado, Deus! E a Bíblia diz que eles começaram a comer. E antes que a comida chegasse ao estômago, Deus matou milhares. Por isso que eu fico com receio quando uma pessoa diz: eu pedi um monte de coisa assim na minha impiedade, e Deus disse que vai fazer. Eu disse: então a situação é pior. Porque quando Deus ouve orações ímpias, é sinal de condenação. Porque quando é filho, é uma verdade que está lá em Tiago. Você pediu, mas eu não vou te dar. Você está pedindo mal. Eu não vou dar para você porque você está pedindo mal. Você é meu filho e eu não vou te dar isso, porque vai te fazer mal. É como as crianças daqui não. As crianças daqui são todas educadas e crianças que se alimentam bem. Vamos imaginar uma criança muito longe daqui que diz: minha mãe, hoje eu quero comer só chocolate. Eu quero uma barra de chocolate Galá, que outra barra de, sei lá, né? Diamante negro. Outra barra de chocolate ao leite, uma de chocolate meio amargo, mas compara. E aí, se a mãe vai dar? Não. Pode comer. Pode comer um pedaço de chocolate, mas não pode se alimentar de chocolate de outro. Só uma mãe que ama. Mas uma mãe que não ama, dá e diz: pelo menos meu filho me deixa em paz. Come aí, vai, se acabe. Pega aí uma diabetes antes de fazer 15 anos. Mas pelo menos me deixa em paz na minha vida. Muitos pais têm esse tipo de atitude. Tem muitos pais que às vezes dão celular para os filhos porque eles ficam calados. Tem paciência de conversar com os filhos. Então cuidado, irmãos. O pai verdadeiro, ele cuida. E se a gente pedir algo ruim, ele não faz e ainda fala: você está pedindo isso? Você está pedindo isso? Foi isso que você aprendeu? Você imagina um filho, sabe? Eu sei que pode parecer uma expressão, mas eu quero que as crianças entendam a seriedade disso também. Imagina um filho chegando para um pai e dizendo: meu pai, eu quero hoje fumar um cigarro de maconha.
Irmãos, se um filho meu falar isso, a gente vai conversar. Talvez não fique só na conversa, né? Porque aí já passou de uma situação de só conversar. Então, que tipo de intimidade aqui é isso que você está pensando? Você está achando que sua vida é o quê? Então, Deus é assim. Se eu sou assim porque amo meus filhos, imagine Deus com a gente. Aí a gente pega o livro, mais uma vez, de Provérbios. Vivemos tapando os nossos ouvidos o tempo todo para a lei de Deus, como se ela não tivesse qualquer importância. E até a gente, se bobear, a gente dá a nossa própria interpretação em relação a uma série de textos que são muito claros. O que desvia os ouvidos a ouvir a lei de Deus, até a sua oração, é o quê? Você acha que esse texto está aqui para quê? Para encher linguiça? Você acha que esse texto está aqui porque, assim, tipo, ninguém fez isso, ninguém vai fazer isso? Irmãos, são uma das coisas mais comuns de serem feitas. Você liga a televisão em alguns canais que se dizem evangélicos, você vê a oração que eles fazem, aquilo é abominação. Senhor, abençoa essa água para que quando eu beba ela purifique meu corpo. Abençoe a água? Mas como assim? Desde quando tem água benta? Não. Senhor, abençoa a chave do meu carro para que ele seja livrado de toda batida, mal olhado, arranhão. Como assim? Abençoa? Chave? Não entendi. A gente vê esse tipo de prática como se fosse algo assim trivial. Às vezes a gente até... Não, mas essa é uma pessoa que está um pouquinho enganada. Não, a pessoa não está um pouquinho enganada, não, ela está muito. Ela está desviando os seus ouvidos da lei, da palavra. E até a sua oração é abominável. Então, quando uma pessoa diz para você e para mim que está orando, então, eu estou orando muito para que eu me separe, que Deus envie logo outra pessoa para ficar no lugar que está agora. Eu não aguento ficar muito tempo sozinho, também não aguento ficar com essa pessoa que eu estou agora. Tomara que Deus ouça, aleluia. Eu estou orando muito para que Deus mate meu marido e leve. Salve e leve. Porque eu não suporto mais, nem um mês com essa pessoa, né? Seja marido ou mulher. Que oração. A gente já viu alguns mais antigos, uma pessoa que foi convidada para pregar na igreja, anos atrás, que orou pelo machado da matança. Então, você fala assim, não é possível. Esse pessoal está lendo o quê? Não pode ser. Está estudando o quê? Então, a igreja do Novo Testamento, ela orava da forma correta. E uma das maiores evidências de que a gente tem o Espírito Santo é a oração correta. O Espírito Santo, irmãos, nos faz olhar para o céu e não para a terra. O Espírito Santo nos faz desejar as coisas do alto e não daqui de baixo. E eu e você precisamos aqui, Deus sabe. Eu não estou dizendo que você não ore, que você não apresente as suas necessidades. É importante apresentar as nossas necessidades, até porque isso nos dá paz. Como está escrito lá na carta aos Filipenses, tem algo que está trazendo angústia, preocupação, apresente a Deus. Mas apresentar a Deus é diferente de dar ordem a Deus. E a gente tem visto muito isso, né? Por exemplo, tem pessoas que estão orando, Senhor, esse ano a gente quer ganhar 100 almas para Jesus. Mas como assim? Você não ganhou a sua? Você pode orar assim, Senhor, nos dá intrepidez, como a gente vai aqui, para a gente pregar com ousadia, para a gente falar a verdade, para a gente não negociar o Evangelho, para a gente não baratear a graça, para a gente não envergonhar o Evangelho, não sentir vergonha do Evangelho e não ser motivo de vergonha para ele. Nos ajuda, Senhor. E aí essa oração é válida. Mas a gente tem ouvido e visto orações que são escandalosas do ponto de vista da palavra de Deus. E que nós não imitemos esses maus exemplos, mas estamos os exemplos bíblicos. Como disse o próprio apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que assim seja nas nossas vidas. Oremos segundo a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. E nos ajuda, Senhor, a vivermos debaixo da Tua graça
e guiados pela Tua palavra, Senhor. Livra-nos de todo engano, Senhor, principalmente do engano do nosso coração. E que a Tua verdade reine em nós. E que a cada dia, Senhor, estejamos com o nosso olhar nas coisas do alto, entendendo a brevidade da nossa existência aqui na terra e o significado da palavra eternidade, que é onde nós compareceremos depois do nosso período aqui na terra, Senhor. Como o Senhor nos ensinou, só existem 2 lugares para comparecer. Infelizmente, a maioria das pessoas irão para o tormento eterno, pela sua própria escolha. E nós não sejamos contados assim, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a arrancar o olho que nos afasta de Ti, a cortar a mão, a decepar o pé, tudo quanto na nossa vida vemos como valioso, mas tem nos afastado daquilo que é valioso, que é a nossa comunhão contigo, Senhor. Que o nosso tesouro de fato esteja no céu, Senhor. E que isso seja visível tanto para nós, quanto para aqueles que nos arrudeiam. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e proporcione a vocês uma vida cheia do Espírito Santo e de abundante graça. Amém.